A Câmara aprovou o primeiro projeto que regulamenta aí a reforma tributária. A matéria segue para a sanção do presidente Lula. E para entendermos mais sobre esse assunto, que é bastante complexo também, vamos conversar agora com Alisson Fernandes, advogado tributarista. O Durso também participa nessa rodada aqui de perguntas para esclarecer sobre esse assunto que todo mundo quer entender. Eu já começo perguntando, doutor, quais são aí os principais pontos dessa regulamentação para quem está em casa conseguir caminhar, né, junto com a votação, junto com a regulamentação e entender de fato o que está acontecendo? Bom, primeiramente, Elisângela, muito boa tarde Durcio, toda a audiência da Jovem Pan. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês comentando esses assuntos tão polêmicos, né, que é esse momento a reforma tributária. Bom, o que está acontecendo, Elisângela, é basicamente uma reforma da tributação sobre consumo, que envolve ali basicamente 5 tributos. A ideia é simplificar, unificar 5 tributos em 3, de forma que a gente tenha inicialmente uma versão mais simplificada da tributação. Nós estamos falando aqui de um momento histórico no Brasil, porque isso vai envolver pelo menos ali em torno de 40% a 50% da arrecadação da nação. Então é um assunto que vai impactar certamente não só as empresas, né, de forma geral, do ponto de vista de sistemas, de apuração, mas também a população direta, porque é um tributo que envolve o consumo de todos nós pagadores de impostos. Então o desafio daqui em diante, obviamente, é a população, as empresas se prepararem para essa regulamentação e avaliar como que isso vai ser impactado diretamente nos negócios e, consequentemente, nos preços dos consumidores. Durso? Boa tarde, doutor. Prazer recebê-lo aqui na programação da Jovem Pan. Doutor, eu vi muitas críticas com relação a essa reforma tributária, dizendo que a simplificação do cálculo era algo necessário, né? O próprio empreendedor tinha dificuldade de entender e mais ainda o contribuinte em calcular para saber quanto ele estava pagando de imposto naquele produto e etc. A questão é, essa reforma, ela solucionou a questão do cálculo, junto com boas iniciativas de como ficou, ao final, a aplicação tributária no país, ou, na verdade, a pretexto da simplificação dos cálculos tributários, nós acabamos levando de presente a maior ou a segunda maior alíquota do mundo, um imposto super elevado e, ao todo, a reforma não é boa. A pergunta especificamente é, melhor como estava ou melhor agora com os cálculos simplificados? Durso, pergunta desafiadora, mas vamos lá, vamos tentar comentar um pouquinho sobre isso, porque de fato, desde que foi aprovado lá inicialmente na Câmara, depois para o Senado, agora voltou para a Câmara, nós tivemos diversas discussões, divergências do ponto de vista técnicos, né? Nós que trabalhamos com a área tributária, Durso, é muito difícil a gente avaliar, às vezes, o aspecto político do ponto de vista de Congresso, né, o ambiente ali que acaba tendo, e faz parte da democracia. Confesso que para nós, para mim, não é o melhor modelo. A gente acabou perdendo durante o caminho, durante as conversas no Congresso e comissões. Nós perdemos um pouco da essência da reforma tributária, que é, de fato, a gente tentar diminuir um pouco ali, melhorar do ponto de vista de simplificação, mas também uma questão de arrecadação, porque o que a gente está percebendo, como você bem falou, Durso, que nós teremos a maior alíquota, né, do mundo aí, né, muito próximo disso. Então, há uma preocupação ainda, obviamente que não foi definido ainda, a Câmara até tentou colocar um teto de 26,5% da alíquota, e nós esperamos agora com a regulamentação, Durso, quais serão os pormenores, digamos assim, para saber a alíquota efetiva. Porque uma coisa é a alíquota padrão, né, aquela alíquota tradicional ou de referência que o Congresso tem chamado, outra coisa é a alíquota efetiva. E essa alíquota efetiva, ela é a conta da alíquota padrão sobre as vendas menos os créditos das compras. Então, esse número para a gente, Durso, é o mais importante, porque isso vai afetar, aí sim, diretamente, o bolso do consumidor, o bolso, né, do nossa população que consumimos produtos e serviços, e vamos pagar a conta, né? Eu, do ponto de vista até de avaliação, assim, de parte técnica, né, como eu disse, né, eu ainda não é o melhor modelo que nós estamos adotando, mas eu penso, Durso, que para ser pior do que está hoje, vai ser muito difícil, porque hoje nós temos, como vocês devem saber, um sistema caótico de tributação, muitas particularidades, são 27 estados discutindo diferentes modelos, mais de 5 mil prefeituras
cobrando ISS de forma diferente. Então, eu penso que se daqui para frente a gente conseguir, ainda que talvez não o melhor modelo, mas a partir desse modelo e aprimorando, a gente consiga ter um melhor sistema do que hoje. E eu quero te perguntar também, doutor, em relação às empresas, como essas novas regras podem impactar mesmo na competitividade das pequenas e grandes empresas? Porque tem uma relação muito grande aí, né? Sim, sem dúvida, Elisângela. A gente pensa que, do ponto de vista assim, operacional para as empresas, haverá um pedágio a ser pago. Porque nós teremos um período de transição muito extenso, onde nós teremos 2 sistemas rodando ao mesmo tempo. E as pequenas empresas, bem da verdade, Elisângela, que elas não têm caixa para poder ali passar por esse período de forma tranquila. Então, a gente prevê uma dificuldade, sim, especialmente dos pequenos negócios, pequenas empresas, porque haverá um aumento de custo, pelo menos nessa fase inicial, de adaptação desse novo modelo, como eu disse, haja vista, porque nós viveremos aqui nos próximos 6, 7, 8 anos com 2 sistemas. Então, é uma preocupação que nós temos também aqui, inclusive no escritório, tentando auxiliar nossos clientes de forma que eles tenham mais clareza e tenham mais condições de se preparar e passar por esse momento, porque sim, pode aumentar o custo para eles dessa burocracia, dessa adaptação e assim, obviamente, afetar os negócios, os pequenos negócios. Muito bem, então nós conversamos agora com Alisson Fernandes, advogado tributarista. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Fast News. Uma ótima tarde para você. Eu que agradeço, Elisângela, obrigado pelo convite mais uma vez, estou sempre à disposição. Forte abraço a todos. Hora certa aqui na PAN.